Olá, boa noite, tudo bem? Em pauta hoje, pós-pandemia, como a região tem se preparado para o aquecimento da economia? Um assunto muito importante que a gente vai conversar hoje, então, com Jarbas Vieira Marques Júnior, presidente do Lide Santos. Tudo bem, Jarbas? Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite. É muito importante estar aqui falando num momento tão importante do nosso país e do mundo, né? E o que vem pela frente. É isso aí. A gente recebe hoje também Rodolfo Amaral, especialista em finanças. Rodolfo, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Roberta. Boa noite, Jarbas. Boa noite a todos. Para mim também é um grande prazer participar mais uma vez do Notícias em Debate e discutir os problemas da região, discutir o futuro. É muito incerto nesse momento. Isso aí, vou começar com o Jarbas, então. Jarbas, de um modo geral, o quanto a nossa economia aqui da nossa região já foi e está sendo afetada pelo distanciamento social? Que problemas nós tivemos e ainda poderemos ter em decorrência do distanciamento? Na verdade, não só a nossa região, o mundo inteiro está sofrendo. A gente vai ter uma queda muito brusca do PIB mundial. O nosso PIB brasileiro aqui também vai ter uma queda. E especialmente a nossa região, né? Nós sofremos aqui por alguns fatores, dentre eles o turismo, que é muito forte aqui, um comércio muito forte, mas também a gente sofreu porque a gente teve casos muito altos aqui. Então, chegamos a ser a segunda região com o maior número de incidências do estado. Isso afetou demais a economia, mais de 60 dias parado. Agora a gente está com a abertura dos shopping centers, o comércio um pouquinho devagar, então vai ter um impacto muito grande. Infelizmente, a gente vai ter perdas aí, algumas empresas que já quebraram ou vão quebrar, não vão conseguir se sustentar nesse período, né? Mas tem muitas ações também aí que a gente vai falar no decorrer do programa para recuperar a economia, né? Na verdade, o que está perdido não se recupera, né? Para retomar a economia. E aí, dentro disso que o Jarbas está falando, gostaria de falar um pouquinho com o Rodolfo agora, que ações, que grandes desafios são enfrentados, então, para essa retomada da economia, para esse aquecimento, Rodolfo? Roberto, a gente precisa dar uma quantificada nesses valores para a gente entender a dimensão. A região da Baixada Santista, as 9 cidades juntas, elas somam um PIB equivalente a 1% do PIB brasileiro. O que significa isso? Significaria 72 bilhões de reais por ano ou 6 bilhões de reais por mês. Como nós estamos indo para o terceiro mês aí de praticamente paralisação, ainda que parcial, nós estamos falando de 3 meses que envolveriam aí uma movimentação econômica na região da ordem de 18 bilhões de reais. Se a gente for otimista e falar aí, considerar que o impacto foi da ordem de 50% nessa movimentação, nós ainda assim estaríamos falando, certo, de uma movimentação que deixou de ocorrer da ordem de 9 bilhões de reais. Como a massa salarial, na verdade, representa, em linhas gerais, 30% da movimentação econômica, a massa salarial que deixou aí de circular, pelo menos uma parte dela, é algo em torno de 3 bilhões de reais. É evidente que nessa massa salarial está o funcionalismo público, que neste caso aí responderia por algo nesse período de 700 milhões. Ainda assim, sobrariam 2 bilhões e 300 milhões que deixaram de circular aí com uma boa parcela da população. Isso vai refletir de várias formas. Reflete no atraso do pagamento de imposto, no atraso do condomínio, na queda da renda individual das pessoas. Enfim, o estrago é muito grande, precisa ser dimensionado. Aliás, eu acho que o ponto fraco do combate aí, em nível nacional, mas também aqui na região, foi a demora para se instituir, certo, um gabinete de crise. Certo? Um grupo técnico que ficasse acompanhando o par e passo se a gente não tivesse que ficar fazendo estimativas em cima de informações indiretas. Daria para ter sido feito isso, as prefeituras não fizeram, o governo do estado não fez. A gente aqui, que lida há 35 anos com análise de dados, tem tido algumas dificuldades, vai buscar essas respostas em função da arrecadação, da apresentação dos balancetes, mas fica mais difícil de se fazer algo com mais precisão por falta de elementos, por falta desse grupo técnico.
Agora, Rodolfo, como é que você avalia, então, a ação das prefeituras aqui da nossa região? Você falou sobre a possibilidade da gente ter um gabinete de crise, né? E a falta dessa ação pode ter gerado toda essa insegurança que a gente vê na nossa região, mas isso também a gente percebe que alguns prefeitos aqui das cidades da nossa região, da Baixada Santista, tentaram tomar algumas atitudes e foram impedidos pela Justiça. Quer dizer, na verdade, a gente não tem um único diálogo, um único discurso, né, que possa levar toda a população para um norte só. É verdade, Roberto. Esse entendimento jurídico, aliás, acabou sendo confundido pelas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, porque só existem duas situações jurídicas em que as garantias individuais poderiam ser afetadas: estado de sítio, estado de defesa. O presidente da República não decretou nenhuma das duas coisas, os governadores se apoderaram do direito constitucional de fazer o que quiser, reproduzir isso com os prefeitos, e aí acabou essa desordem generalizada. Eu diria que até essas medidas que vêm sendo tomadas agora aí de reabertura parcial de algumas atividades econômicas, se você e as pessoas que estão nos vendo consultar o meu Facebook, Rodolfo Amaral, que é público, vai ver que há 70 dias, logo no começo da pandemia, nós fizemos um ensaio econômico sugerindo que 30% da atividade fosse movimentada com naturalidade, com revezamento, inclusive dando caminhos para a liberação de pessoas para o consumo. Enfim, existia uma lógica, uma técnica. E se nós aqui individualmente, com os que fizemos, imagina a potência das prefeituras, com técnico, com mais informações, como poderiam ter agido. Não fizeram, lamento, mas ainda há tempo. Vamos tentar recuperar, vamos correr aí para evitar aí que o leite derramado seja mais desastroso para todos nós. Agora, Jarbas, o senhor, enquanto presidente do LIDE, que tem contato com empresários de todos os setores, poderia dizer, nesse momento que a gente passou de isolamento social, agora de reaquecimento da economia, qual foi o setor mais afetado? Com certeza, aqui na nossa região, serviços de uma forma geral. Né? Serviços de uma forma geral foi o setor mais afetado, mas aqui na nossa região, gastronomia, né? Gastronomia, hotelaria, turismo. Turismo teve um impacto muito grande, né? Então, muitos restaurantes fechados, os hotéis que não puderam abrir, os pequenos hotéis e pousadas vão sofrer muito, talvez alguns tenham dificuldade de continuidade. Então, esse, para mim, é o segmento que mais está sofrendo. Inclusive, nós formamos um grupo dentro do LIDE, que chama-se Empresários pela Retomada, que reúne o LIDE Santos e unidades do interior do LIDE, que está com um canal direto com o governo de São Paulo, via Invest São Paulo. Semana passada, nós tivemos uma reunião com o Nelson de Souza, presidente da Desenvolve SP, e uma das preocupações dele, que a gente já tem falado há muito tempo, é que o recurso hoje existe. Então, o governo federal libera recurso, o governo dos estados libera recurso, um pouquinho menos, mas quando chega no banco, a gente tem um modelo hoje de liberar o crédito que não permite que esse dinheiro chegue na ponta. Então, você tem recurso disponível, inclusive hoje, porque o Brasil tá fácil trazer recurso de fora, mas você tem um modelo burocrático que não permite que o dinheiro chegue na ponta. Então, o empresariado, o último número que eu tinha, que era em torno de 14%, recebia, conseguia o recurso que estava demandando, 86% não conseguia. Então, a gente precisa mudar esse modelo para um momento de pandemia. Provavelmente com garantias do governo, mas algo tem que ser feito, porque o dinheiro não está chegando na ponta, e tem disponibilidade do dinheiro. E setores, como o setor de turismo, que é o nosso aqui, que está parado no mundo inteiro, está sofrendo demais. A gente tem uma expectativa de uma recuperação do turismo a partir do ano que vem, porque vai ter o primeiro ponto, né? O brasileiro que gosta de viajar para o mundo, aliás, as viagens internacionais vão reduzir muito. E o brasileiro que gosta muito de sair, então eu vou comprar um relógio. Em vez de eu comprar meu relógio aqui, eu vou para Miami, compro o relógio e volto com ele para cá. Vou comprar um tênis, faço a mesma coisa. Então, a gente vai ter esse dinheiro que ia para fora, vai ficar aqui. Então, vai ter o turismo nacional. O turismo de luxo, esse aí, o consumo de luxo. A gente tem visto fora do país que quem está retomando já está com alto consumo no luxo. Porque nesse período de quarentena, as pessoas guardaram dinheiro, né? E tem uma ansiedade muito grande em consumir. Então, acho que o turismo é o primeiro impactado. Inclusive, amanhã, nós estaremos com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo discutindo essas ações. Então, já existe um plano do governo para 21, 22.
de recuperação do turismo, mas a nossa região vai levar suas demandas. O que tem que ser ajustado a esse plano? O que nós podemos fazer? Esse é o primeiro contato que nós estamos tendo com o governo estadual. Estamos buscando também um contato com o governo federal. Aqui na região tem várias associações comerciais, CDL e outras entidades que já estão trabalhando regionalmente. O que o LIDE está fazendo? Está buscando essas relações externas, indo para fora. E nós temos agora, nesse momento, 6 frentes. Então, é a frente do turismo, a frente do comércio, a frente da saúde, a frente da construção civil, a frente da indústria e a frente da logística. Então, essas frentes que a gente está negociando e discutindo com o governo estadual o que a gente pode fazer de recurso. Então, todas as terças-feiras estamos tendo essas reuniões e esses encontros. Certamente o turismo é o mais impactado de todos. Principalmente aqui na nossa região, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a retomada da economia aqui na Baixada Santista. Não saia daí, é só um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é pós-pandemia, como a região tem se preparado para o aquecimento da economia. E sobre esse assunto a gente está conversando com Jarbas Vieira Marques Júnior, presidente do LIDE Santos, e com Rodolfo Amaral, especialista em finanças. Bom, Jarbas, eu já perguntei para o Rodolfo, agora eu gostaria de saber a sua opinião enquanto empresário. Como é que está sendo, você falou no bloco anterior, o seu diálogo com relação ao governo do estado. Agora, como é que tem sido o diálogo dos empresários com os prefeitos da nossa região? Então, existe um canal aberto aqui dos empresários, via associações, via o próprio LIDE, com as prefeituras. Agora, existe um grupo que é favorável e um grupo desfavorável. Nesse momento de crise, eu acho muito difícil a gente julgar, porque a gente está tendo uma pandemia que a última que teve foi há mais de 100 anos. A gente não sabe a medida certa. Então, nesse momento, eu acho que vai ter acerto e vai ter erro de todo mundo. Alguns vão exagerar na dose, outros vão errar na dose. Então, é muito difícil essa avaliação. Eu acho que o grande problema hoje, até o Rodolfo talvez saiba falar isso um pouco melhor que eu, candidatos a prefeitos, hoje pré-candidatos. Quem é a situação hoje está numa situação muito ruim, qualquer que seja o partido, porque você está diante de algo que você não conhece. Então, quem está exposto está fácil, está vulnerável às críticas, né? Então, é importante esse contato, é importante que estejam juntos. Aqui na região, a gente tem visto a abertura. Obviamente, há pontos positivos e há pontos contra as prefeituras. Mas eu não me sinto à vontade de dizer se estão certas ou erradas as medidas. Só vamos saber isso aqui, talvez daqui a 1 ano e meio a gente consiga avaliar. Essa prefeitura, esse governo do estado ou o próprio governo federal agiram corretamente ou não nessas medidas. Agora, Rodolfo, a gente está falando sobre a liberação do comércio, que já vem acontecendo, né? Ela, de certa forma, essa liberação, você acha que resolve os problemas econômicos, além da reabertura? O que as autoridades públicas poderiam promover para que essa retomada ainda seja um pouco mais firme, um pouco mais eficaz? Roberta, infelizmente, da forma com que eu analiso, mesmo que haja todo o esforço do empresariado, e isso vai existir, a gente tem que ser positivo nesse aspecto, eu não posso ignorar a situação em como começou a pandemia. Quando começou a pandemia, o Brasil já estava fragilizado, de um modo geral, na sua economia, nas suas contas. Nós já tínhamos uma dívida pública beirando a casa de 5,5 trilhões de reais. Nós tínhamos passado o ano passado difícil com a reforma da Previdência Social, ficamos o ano inteiro discutindo isso, e nos 4 primeiros meses o déficit da Previdência Social, com toda aquela transformação, já ultrapassa a casa de 100 bilhões de reais. O governo, que o ano passado pediu 248 bilhões de autorização para o Congresso para emitir títulos da dívida pública, agora, por causa da pandemia, emitiu mais 350 bilhões de reais de títulos da dívida pública. O Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional já admite que até o final do ano a dívida pública brasileira cresça à razão de 1 trilhão de reais. Ou seja, nós vamos entrar 2021 com uma dívida pública monstruosa, chegando à beira de 6,8 trilhões de reais.
chegando a quase 90% do produto interno bruto. Isso tudo causa um estrago enorme na economia, independente das ações pontuais do comércio, da área de serviços, do porto e etc. Paralelo a isso, nós temos novamente aí um embate entre China e Estados Unidos, certo? Que vai provocar uma crise mundial tremenda. E são dois grandes parceiros comerciais brasileiros. Então, desenhar qualquer cenário diante dessa conjuntura, por mais que a gente queira ser otimista, certo? É difícil. O Jarbas lembrou aí da questão do crédito às pequenas empresas, a dificuldade de se chegar. Eu acho até que o governo, dentro dessa ação toda global que tomou, da utilização desses créditos de títulos da dívida pública de 350 bilhões, você veja, o governo pegou desse dinheiro e vai colocar 50 bilhões para recuperar finanças de estados e municípios. Deu mais um reforço de 10 bilhões para a área de saúde. Financiou aí as pessoas, a sociedade em geral, desempregada, com aqueles R$600, certo? Aumentou o Bolsa Família, mas no crédito, certo, para as pequenas empresas, não criou nenhuma parcela a título precário. Então, são empresas descapitalizadas, empresas com faturamento pequeno, que dentro das regras bancárias, dificilmente conseguirão cumprir com essas exigências. Não adianta você tirar daquela monta de dinheiro compulsório, que é os depósitos à vista que o governo, o Banco Central, segura para enxugar a economia. Não adianta colocar mais crédito disponível se aquele que tem condições que precisa tomar esse crédito não tem comprovação, certo? Às vezes não tem nenhum patrimônio para colocar como garantia. Então, nós precisávamos ter, dentro dessas linhas de crédito, um pedaço dela que ainda fosse a título precário, ou seja, é um incentivo, injeção na veia do pequeno e médio empresário. Isso não ocorreu. E é desastroso, porque é um segmento que emprega muito, que vai ter dificuldades de recuperação, certo? Não vai ter tempo para isso, há uma tendência das pessoas, quando voltar à normalidade, em função de se descapitalizarem, de certa forma, em determinado período, principalmente os profissionais liberais, os autônomos, porque que vivem do dia a dia daquilo que trabalham, que ganham. Então, esses cenários eles são muito nebulosos. Eu até acho, e o Jarbas tem condições, através da LIDE, que reúne um grupo seleto de empresários, certo? De tentar minimizar essa situação, produzindo efetivamente um plano de negócio. Eu acho que chegou a hora daqueles empresários mais experientes, das empresas mais experientes, falar o seguinte: bom, como é que a gente ajuda a reconstrução desse cenário? Alguém precisa fazer alguma coisa. Se a gente ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, eu acho que vai demorar muito mais. Nós já sacrificamos, só nos primeiros 2 meses, 10 mil empregos na nossa região, certo? Pelo menos do ponto de vista do mercado formal. Se a gente for no mercado informal, a coisa, certo, é assustadora. Então, eu acho que alguma coisa prática e objetiva precisa ser feita. E agora, unindo toda a sociedade. Como o Jarbas disse, os prefeitos, uns acertaram, os outros erraram, o governador errou e tal, mas não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que colocar a mão na massa e tentar, de uma forma conjunta, de uma forma serena, sóbria, buscar caminhos. Então, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre essa reconstrução do cenário. É só um minutinho, não saia daí, eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é pós-pandemia, como a região tem se preparado para o aquecimento da economia aqui na Baixada Santista. E sobre esse assunto eu converso hoje então com Jarbas Vieira Marques Júnior, presidente do LIDE Santos, e com Rodolfo Amaral, especialista em finanças. No bloco anterior, o Rodolfo Amaral falou sobre essa reconstrução do cenário e eu gostaria de aproveitar então agora o Jarbas como presidente do LIDE, que tem esse contato direto com vários empresários. Às vezes a própria população coloca a responsabilidade toda no poder público e a gente sabe que essa vai ser uma reconstrução em conjunto, cada um com a sua parcela, com a sua responsabilidade. Diante disso, Jarbas, o que a gente tem já vislumbrado para os próximos meses e até para os próximos anos aqui na nossa região? A gente precisa agora, tivemos um evento recentemente com o ministro Tarcísio de Freitas, então uma das coisas que a gente tem é o Porto, né? Investimento de 10 bilhões em 5 anos.
Obviamente que pouco disso fica na região, né? A gente sabe disso, que as atividades portuárias geram um movimento muito grande, mas pouco fica aqui. Mas já é uma das áreas que a gente está sentindo. Mas o mais importante nesse momento, Roberto e Rodolfo, eu entendo que é união. E a gente está vendo hoje no poder público, de uma forma geral, e aqui sem juízo de valor, tá? Que o federal não fala com o estadual, que não fala com o municipal. E os três poderes não dialogam entre si. A gente vê muita coisa aqui decidida pelo judiciário. Então, a gente precisa começar a mudar e, de alguma maneira, fazer uma trégua. Até o Rodolfo lembrou aqui no nosso intervalo que a gente está em ano de eleição. Então, é um ano difícil de buscar essa trégua por causa dos interesses que correm. Mas é um momento que a gente precisa buscar essa trégua, primeiro do lado público. Depois, a iniciativa privada tem o seu papel também. Obviamente que a iniciativa privada visa lucro, esse é o interesse, mas também ela tem que fazer o seu trabalho social e se unir com o privado, para que aí a gente consiga gerar empregos e se reinventar. Obviamente, a gente vai ter um mundo bastante diferente pós-pandemia. Muitas atividades vão estar diferentes do que a gente faz hoje, então nós vamos ter que entender como é que vão ser essas novas atividades e entender muito rapidamente. O Brasil vem há anos com problemas. Esse ano ano passado seria um ano 2019 foi um ano que a gente tinha grandes expectativas. Elas se frustraram no final do ano, com um crescimento próximo de 1%. 2020 seria um bom ano, com a pandemia vai ser um ano ruim, e aí globalmente. Então, a gente precisa agora juntar força, reunir. Eu acho que o empresariado, entendo que o empresariado tem um papel fundamental até para provocar o poder público, para fazer essas mudanças. Rodolfo, em um minutinho, expectativas futuras, o que a gente pode esperar para os próximos meses, próximos anos? Roberto, eu diria que a gente tem que partir de algum ponto, e principalmente de um ponto que seja avançado, e eu citaria dois modelos interessantes. No Litoral Sul, a gente tem ainda, de uma forma precária, andando por questões de natureza ambiental, o projeto Andaraguá, que é um projeto que pode gerar atividade econômica, emprego, a curtíssimo prazo. E no Litoral Norte, nós temos a terceira fase da Rivera de São Lourenço, que são investimentos que somam algo em torno de 15 bilhões de reais. E muito pouca gente sabe dessa dimensão, desse processo. Eu acho que as autoridades agora têm que se concentrar nesses dois grandes projetos de grandeza, já que nós temos problemas com o polo industrial de Cubatão, ameaças de desemprego na Uzi Minas. O Porto tem essas atividades, mas como o Jarbas disse, na verdade, muito se faz e sai daqui esses investimentos. Enfim, eu acho que a gente tem que ser bem objetivo, bem pragmático, bem direcionado, e eu acho que a LIDE, nesse contexto, vai ter um papel importante de divulgar esses caminhos e percorrer, e naquilo que depender de todos nós estaremos abraçando, porque todos nós defendemos a nossa região. Jarbas, Rodolfo, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí nos próximos meses e nos próximos anos, que a gente sabe que vai precisar de força aí nessa economia. Muito obrigada. Obrigado, Roberto. Obrigado, Rodolfo, pela presença. Obrigado ao público. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.